refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. És o meu consolo, meu abrigo, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia, Jesus. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso consolo, Tu és o nosso abrigo, Tu és o nosso refúgio. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém. Os irmãos podem sentar. No domingo passado a gente começou salmodiando ao Senhor, né? Eu pedi salmodiando, não somente salmodiando, citando textos bíblicos. E primeiro eu quero saudar a todos, sejam bem-vindos, que Deus abençoe cada um de nós nesse culto, que a partir de agora passamos a prestar ao nosso Deus, amém? Mas eu gostaria de exercitar com vocês, a propósito desse cântico que nós acabamos de entoar, quem é Jesus para você? Depois você vai entender por que nós estamos introduzindo desta forma o culto desta noite. Você consegue lembrar de alguns atributos de Jesus, algumas características dele, algumas das
das importâncias dele para a sua vida. Se você consegue, eu gostaria de ver pipocar aí no auditório, aí na opinião de cada um, sobre quem é Jesus. Algumas coisas nós até acabamos de declarar através do cântico. Salvador. Sabia que esse ia ser um dos primeiros, né? O Deus conosco, né? Vamos aguardar isso. O Emanuel. Rei dos reis. Consolador. Príncipe da paz. Misericordioso. A luz do mundo. Pai. Amigo. Verbo habitou entre nós, só um minutinho. Amor verdadeiro. Leão da tribo de Judá. Soberano. O caminho. A verdade. A vida. Amém. Mestre. Eterno, a videira verdadeira, princípio, fim. Amém. Ok, que bom. Eu queria que nós aprendêssemos e desfrutássemos desse Jesus que é modelo para nós. A Igreja Cristã Evangélica do Brasil, há muito tempo, não é a Igreja Cristã Evangélica de Campinas. Estou falando da Igreja Cristã Evangélica do Brasil. Há muito tempo ela tem um slogan, e é Jesus, o único caminho. Se você já viu uma frase assim num plástico de carro, completa, Jesus, o único caminho, pode ser que seja alguém da Igreja Cristã Evangélica que colocou no carro. É um slogan da denominação. Se tiver uma pombinha ali do lado, aí não tenho dúvida que é um slogan da denominação. Mas a gente estava calado sobre ele. Neste ano de 2016, a gente vai estar resgatando a nível nacional esse slogan. E nele nós estamos fazendo o seguinte: cada mês do ano, a gente tem uma frase complementar para esse slogan. Janeiro passou batido, a gente estava concluindo a nossa jornada de colocando a vida em ordem. Mas janeiro é Jesus é o único caminho para o nosso planejamento, para o começo. Fevereiro, que ainda termina domingo que vem, Jesus é o único caminho para a liderança. Eu vou falar só 3. E março será Jesus, o único caminho para a juventude, porque em março nós comemoramos o dia do jovem cristão evangélico. Então, esse mês, nós estamos comemorando, aliás, nós estamos afirmando que Jesus é o único caminho para a liderança. Ok? Por isso que eu perguntei, Jesus é o que para você? Quem é Jesus para você? É muito importante a gente saber quem é Jesus para nós. Vamos orar com esse pensamento na mente, com esse sentimento no nosso coração. Vamos colocar isso diante do Senhor. Jesus, o único caminho para todos nós, em todas as áreas, especificamente neste mês, o único caminho para a liderança. Eu gostaria de convidar para vir aqui à frente fazer uma oração nesse sentido, o presbítero Eliezer. Ele vai fazer esta oração como um homem de Deus, um presbítero, um líder de grupo pequeno. Gostaria que ele orasse ao Senhor aqui, por favor. Pode permanecer sentado. Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento que nos achegamos a Ti neste local de culto, de louvor, de adoração. Te agradecemos pela salvação em Jesus Cristo, nosso único caminho, a única opção para nós que estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. Muito obrigado. E, Senhor,
Em nome de Jesus, o nosso pedido é que o Senhor possa cravar em nossos corações e na nossa mente esta certeza da presença constante do Senhor conosco, nos dando esta bendita esperança. Nos ajude para que jamais nos desviemos destas verdades. E nos ajude também, Senhor, para que jamais venhamos a decepcioná-lo, mas que sejamos filhos que deem alegria ao Senhor. Nos ajude como igreja a sermos um povo santo, um povo que se desvia do mal, um povo, Senhor, que tenha fidelidade como propósito de vida. Nos ajude, nos capacite dia a dia, para que busquemos ao Senhor com inteireza de coração, com simplicidade, mas que aprendamos, Senhor, a observar e a obedecer a palavra do Senhor. Fala conosco nesta noite, nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Nós te pedimos que seja assim, ó Pai, para o louvor da glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pedir a dona Enedi que já venha à frente, enquanto ela se prepara para cantarmos um hino. Eu quero também dizer que nós estamos com uma ênfase muito grande nos grupos pequenos. Você vai receber uma notícia agora mesmo sobre as nossas reuniões a cada terceiro domingo do mês. Mas nós queremos desafiar aqueles que não estão em nenhum grupo, porque nunca tiveram oportunidade de experimentar a frequência em um grupo pequeno, que você nos procure qualquer um da equipe pastoral, procure talvez até o próprio líder de grupo pequeno, onde você tem mais afinidade, se informe e se dá a chance de participar de um grupo pequeno neste ano de 2016. Quem sabe você possa fazer isso neste ano, tá bom? Nós vamos cantar, mesmo assentado. Eu estou conservando vocês sentados para depois, na hora do louvor, do período de cânticos, você está animado para ficar em pé. Nós vamos cantar um hino que também faz parte da nossa programação de exaltação de Jesus como o único caminho para a liderança. É um hino que talvez alguns não conheçam. A nossa igreja não o canta com frequência, mas eu sei que alguns irmãos que já têm familiaridade com hinos mais antigos vão cantar. Como ele não tem refrão, só tem as estrofes, eu creio que depois da primeira você dá conta de cantar. Vou ler o cântico aqui no começo para você ver, porque fala sobre Jesus como tudo. Lembra que você falou que Jesus é Salvador, é Senhor, é soberano? Mas olha o que diz a letra. Nome algum na terra existe, nem no céu, como é Jesus. Ele sobre tudo reina, ele é minha eterna luz. Vê bondoso as minhas dores, sara o enfermo coração, seu amor me dá alívio na tristeza e na aflição. É Jesus o meu tesouro, nele eu acho o sumo bem. Valem mais que o mundo inteiro as riquezas que ele tem. É Jesus meu alimento, o meu pão celestial, do mais vero e santo gozo, ele é meu manancial. É Jesus a rocha firme que sustém o meu viver, precioso e bom escudo, que do mal me vem valer. E a última estrofe, infinita é a sua graça, impossível de sondar. Com os santos e anjos quero a Jesus louvores dar. Amém? Nome algum na terra existe, nem no céu como é Jesus. Ele sobre tudo reina, ele é minha eterna luz. Vê bondoso as minhas dores, sara o enfermo coração, seu amor me dá alívio na
Só as mulheres. Vamos ver os homens? É Jesus meu alimento, o meu pão celestial, do mais vero e santo gozo, Ele é meu manancial. Todos. É Jesus a rocha firme que sustém o meu viver, precioso e bom escudo que do mal me vem valer. Última estrofe. Infinita é sua graça, impossível de sondar. Com os santos e anjos quero a Jesus louvores dar. Para fechar este momento introdutório, que começou com aquele cântico maravilhoso, que também fala sobre Jesus, eu quero convidar a irmã Íria, para fazer uma oração aqui do microfone, por favor, a voz feminina orando agora, E eu gostaria que você fechasse os seus olhos e acompanhasse esta oração. Oremos. Pai, como nós te louvamos nesta noite, pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, neste lugar de adoração. Senhor, dá para que os nossos corações realmente possam estar quietos na tua presença, para que possamos ouvir o Senhor falar. Que além de nós colocarmos as nossas dores, as nossas necessidades, os nossos pedidos ao Senhor, possamos nos calar diante do teu trono de graça, para ouvir o Senhor falar. Fala os nossos corações, aquieta nossa mente e coração nesta noite, para que realmente possamos render-te o mais perfeito louvor, através dos cânticos, através de tudo que estaremos trazendo ao Senhor nesta noite. Senhor, tu sabes o que nós necessitamos, tu sabes o que tua igreja precisa. Se é despertamento, Senhor, então traz ao nosso coração, traz ao nosso meio este despertamento espiritual, para que possamos fazer tão somente aquilo que o Senhor espera de nós. Senhor, enche o nosso coração de amor aos perdidos, que tanto precisam ouvir de Ti, do Teu amor. Pai, nós Te louvamos, porque somos privilegiados, porque já experimentamos a Tua graça, Senhor. E por isso estamos aqui para Te render louvor, render-Te adoração. Porque Tu és digno, Senhor, de todo louvor, adoração e glória que nós rendemos a Ti nesta noite, Senhor. Dá para que cada um de nós possamos sair daqui nesta noite levando aquilo que o Senhor nos quer dar. Por isso desperta a nossa mente, dá-nos aquilo que nós necessitamos. Aquieta-nos e faz com que realmente possamos render-te o mais perfeito louvor nesta noite. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Amém. O Espírito Santo é que nos dirige, Eu e o pastor não conversamos durante a semana. Mas o primeiro cântico e esse cântico também, tem tudo a ver com o que o Espírito Santo tem falado até agora. Em Atos 4:12, a palavra fala que não há salvação em nenhum outro, que debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Qual é esse nome? É o nome Jesus. Vamos dizer bem forte, qual é esse nome? Jesus.
Vamos colocar de pé e cantar esse nome poderoso, esse nome lindo, esse nome santo, o nome mais poderoso do universo. Amém? O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Nome mais santo, Nome mais santo, nome mais puro, teu nome, nome bendito, é o nome de Jesus. nome mais santo, Nome mais santo, santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. teu nome, Senhor, teu nome é lindo, Deus. Teu nome é o nome mais lindo da terra, é o nome mais poderoso. Teu nome é o nome santo, teu nome é o nome puro, teu nome é o nome bendito. Bendito para todos sempre é o teu nome. Maravilhoso é o teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Santo, santo és tu, Deus. Amém. Quem é este Rei da Glória? Quem é? É Ele, Jesus Cristo. Quem é este Rei da Glória, que me abraça com amor e com falar suave surpreende meu viver. Meu coração recorda o perdão que me lavou. Quem é esse Rei da Glória? Ele é tudo pra mim. Quem é esse Rei de anjos? O príncipe da paz. Revela seus mistérios do alto para mim. Meu espírito almeja sua graça me firma.
glória, Filho do Deus Criador. Quem é Ele? Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu Deus, da glória, glória. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu Deus, Rei da glória, glória. Esse Rei da glória, majestoso e com poder, sabedoria plena, gracioso Rei dos reis, Senhor dos céus e terra, de tudo é o Criador. E quem é esse Rei da glória? Ele é tudo pra mim. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Quero escutar a igreja. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Tu és, só Tu és o Rei da glória. Só Tu és o Todo-Poderoso, o Rei das nossas vidas. Tudo, Tu és tudo em nós. Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém. E a esse, que é o Rei dos reis, que é tudo para nós. A Ele nós queremos em todo o tempo cantar o nosso louvor. Amém? Bem pegadinho. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei
todo tempo nós queremos te louvar, Senhor. Em todo tempo nós queremos te adorar, porque tu, só tu, és a razão de todo o nosso viver. Aleluia, Jesus. Única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei. Te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia, aleluia. Glorificamos o teu santo nome. Glorificamos a ti, o teu maravilhoso nome. Santo, santo é o Senhor. Glorificado seja o Senhor nas nossas vidas. Glorificado seja o Senhor em todo tempo e em todo lugar. Aleluia, Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Dá. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai,
queremos que o Teu Espírito, que já está neste lugar e nas nossas vidas, tenha plena liberdade de aplicar a Tua palavra em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Nesta noite, eu quero começar fazendo uma pergunta. Quem aqui é líder? Levanta a mão assim para mim. Pode levantar, por favor. Ok. Quem não é líder, levanta a mão. Tá certo. Então você pode dizer assim, poxa, essa palavra não é para mim, né? Porque é para a liderança. Jesus, o único caminho para a liderança. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem levantou a mão dizendo que não é líder sim. Todos nós somos líderes. Sabia? Na pior das hipóteses, você é líder de você mesmo. E é a pior liderança de se fazer. Concorda ou não? Mas não é difícil liderar a si mesmo? Liderar a agenda é difícil. Você lidera a sua agenda. Uma vez eu ouvi um pregador falando sobre isso. E depois eu li um livro que ele escreveu em que um dos capítulos ele aborda isso, que é o Bill Hybels. Ele disse o seguinte: se tem algo difícil de se liderar, é a sua própria agenda. Administrar seu próprio tempo. Então você é líder. Vamos corrigir isso. Eu não era um peguinha, eu não estava querendo constranger ninguém, mas eu só queria saber quantas pessoas se sentiam líderes hoje à noite. Porque às vezes a gente associa liderança com cargo, com título, com função. Líder é quem tem algum título, quem tem algum cargo, quem tem alguma função. Negativo. Negativo. Eu me lembro que eu não tinha função nenhuma quando o pastor Naamã esteve em Goiânia e ele andou comigo, falou na nossa igreja, depois nós fomos num café da manhã e nós tivemos aí a oportunidade de conhecer alguns pastores em Goiânia e ele perguntou que função eu ocupava, eu disse nenhuma no conselho de pastores e tal, não, sou só amigo. E ele disse assim: Marcos, você tem uma influência e isso é liderança. Se você influencia uma pessoa, 2 pessoas, se você é líder de uma repartição, você é líder. Eu já comecei dizendo que se você não é líder de ninguém, você é líder de si mesmo. Mas deixa eu dizer uma coisa. Quantas mães e pais nós temos aqui? Levante as mãos. Mães e pais. Vocês são líderes, ou não? Vocês lideram os filhos de vocês. A Bíblia diz que o marido tem a responsabilidade de ser o líder da sua casa. Então, todos nós somos líderes. A palavra de Deus esta noite é para todos nós. Amém ou não? Como eu disse na palavra inicial minha, hoje no início do culto, esse ano nós vamos resgatar a frase Jesus, o único caminho. E eu vou pregar talvez uma mensagem por mês sobre o tema. Ou pelo menos encaixar a programação sobre o tema da denominação. E dentro de fevereiro, esta vai ser a única palavra sobre Jesus, o único caminho para a liderança, que é o tema do mês. E pensando nos textos bíblicos, eu peguei um texto da editora Cultura Cristã, e ela sugere tantos textos bíblicos para falar de tantas características de Jesus como líder amoroso, líder servo, líder íntegro, líder corajoso, líder zeloso, líder fiel, líder focado na missão. No meio de tantos textos, eu vou introduzir com aquele clássico texto da escolha de Jesus para os seus apóstolos, registrado em Marcos capítulo 3, de 13 a 15, que diz assim:
Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Esse texto mostra Jesus formando a sua equipe. Alguém diria assim, no universo de 12, aqui já aponta que um deles foi traidor, porque esse texto foi escrito como uma biografia de Jesus depois de toda a história ter acontecido. Então, o escritor do texto, que no caso é Marcos, já sabia o final da história, quando ele escreveu. Concordam? Porque o texto foi escrito depois que Jesus já havia morrido, ressuscitado, sido assunto ao céu. Então, ele está dizendo que esses são os 12, e entre os 12 tinha um incrédulo, lembra de Tomé? E tinha também um traidor, Judas Iscariotes. Mas será que Jesus errou porque não soube escolher? Não, Jesus foi o maior líder de todos os tempos. Nunca houve alguém com a vocação tão suprema como a de Jesus e que deixou um legado, um exemplo, um modelo para ser seguido por todos nós. E o legado dele é duradouro. Quem aceita o desafio de dizer qual é a maior liderança acima de Jesus na face da terra? Depois de 2000 anos, Jesus ainda lidera um exército numeroso com milhões de pessoas espalhadas pela face da terra. Alguém que, mesmo depois de morrer, de ser levado para o céu, continua sendo esse grande líder. Claro que nós temos consciência de que uma liderança igual à de Jesus jamais irá acontecer. Mas os princípios, aquilo que ele fez, os exemplos que ele deixou, a forma dele lidar com as mais diferentes situações, o treinamento que ele fez de pessoas para darem continuidade à sua missão, devem ser copiados por nós em todas as esferas de liderança que nós tivermos. Liderança de mim mesmo, liderança na minha família, liderança no meu ambiente de trabalho, liderança em qualquer lugar onde o Senhor me plantar, influenciando pessoas de modo direto ou de modo indireto. Sem dúvida, esse modelo supremo mostra que Jesus tinha consciência da sua missão. Interessante porque quando a gente estava estudando sobre visão e missão, eu me deparei com um texto falando assim: Jesus é a pessoa que tem uma definição de missão mais clara em toda a história da humanidade. Ele sabe exatamente por que ele veio, ele sabe exatamente qual era a sua missão, e ele consegue resumir a sua missão numa pequena frase, coisa que até hoje eu não dou conta de fazer. Eu consigo talvez explicar a minha missão. Eu tenho convicção do meu chamado. Nessas alturas da minha vida, com 56 anos, se eu fosse começar, eu queria fazer a mesma trajetória, porque eu tenho convicção de que eu estou no centro da vontade de Deus. Mas não consigo definir a minha missão com tanta precisão, clareza e objetividade como Jesus definiu. Quem se lembra onde foi que Jesus definiu a sua missão? Lucas, quando ele disse simplesmente o seguinte: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Percebe? Que declaração de missão! Ele sabia exatamente por que ele veio ao mundo.
Tá bom, pastor, mas ele é Deus. Por ser Deus é que ele sabia de tudo isso. Mas não importa, o exemplo que ele nos deixa é como se fosse um chamado, uma vocação, para que todos nós pudéssemos liderar, pelo menos semelhantemente à liderança que ele exerceu. Nós fomos chamados para amar, chamados para servir, chamados para liderar, assim como ele liderou. E é isso que eu quero ver se a gente consegue aprender na noite de hoje. Jesus, primeiramente, um líder singular. Repito, ninguém vai ser como Jesus nunca. Mas nem por isso você precisa desanimar e dizer, não vou seguir os passos de Jesus, não vou aprender com ele, não vou, pelo menos, aplicar alguns princípios dele na minha jornada e caminhada, porque os princípios são aplicáveis sim. Ele foi completo, eu nunca serei completo, mas eu posso ser cada dia melhor. O caráter de Jesus era um caráter singular. O nosso caráter, ele é um caráter também relativo. Ah, pastor, o que o senhor está dizendo? Caráter relativo significa o quê? Eu não sou perfeito, eu não sou completo. Não tem jeito de ser, humanamente falando. A mancha do pecado que atingiu Jesus, e vocês vão perceber daqui a pouco, não no caráter, mas na dor que ele sofreu. Você acha que Jesus sofreu por causa de quê? Por causa do pecado. Não o dele, mas o nosso. Mas a queda trouxe sofrimento, angústia, tristeza para Jesus também. Agora nós não podemos dizer que somos plenos, completos de forma alguma. Contudo, Jesus nos ensina princípios aplicáveis na hora de nós trabalharmos nossas palavras, nossas escolhas, nossas ações. Mesmo ele sendo único, ele dá para nós chance de olharmos para ele e dizermos o seguinte: eu quero seguir esse mestre, quero fazer o que ele fez, quero andar como ele andou, quero repeti-lo na história. Quando eu falo que Jesus é completo, significa que nenhum de nós, nem eu e nem vocês, vai poder nunca dizer algo que Jesus disse: quem de vocês me convence de pecado? Nós podemos fazer essa pergunta? Não, porque a Bíblia já afirma que somos pecadores. Você é pecador, eu sou pecador, a Bíblia diz que não há justo nenhum sequer. Jesus era perfeito, singular. Ele podia simplesmente, como ele fez em João capítulo 8, versículo 46, quem dentre vós me convence de pecado? Você sabe por que o Senhor Jesus nunca pecou? Ele nunca pecou porque ele era Deus. E ele tinha plena consciência de quem ele era. O Emanuel, o Deus conosco. Vamos aprender alguma coisa sobre isso. Primeiro, ele tinha uma consciência de si mesmo. Está escrito aí em cima. Está lá em cima. Letra A, consciência de si mesmo. A Bíblia diz que ele é filho de Deus. Eu também sou filho de Deus e você também é. Mas quando a Bíblia diz que Jesus é filho de Deus, ele é o unigênito filho de Deus, eternamente gerado pelo Pai. Essa é uma palavra doutrinária. Você já ouviu falar isso? Que Jesus é o Filho eterno, criado, gerado eternamente pelo Pai, e por isso ele é o unigênito? Nós somos filhos, porque nascemos de novo em Cristo Jesus, obra gerada pelo Espírito Santo. Jesus já é filho de Deus. No batismo, lembra? Jesus está sendo batizado por João Batista, o Espírito Santo desce em forma de pomba, e uma voz do céu dizia o quê? Este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Na transfiguração, este é meu filho amado, a ele ouvi. Voz do Pai, chamando Jesus de filho. E é interessante porque o diabo tentou atacar Jesus na área da identidade. Jesus acabou de ouvir de Deus: este é meu filho amado, em quem tenho prazer.
E aí a Bíblia apresenta o diabo levando Jesus para ser tentado e fazendo para ele a seguinte pergunta: se és filho de Deus, olha aí, a tentação foi transformar água em pedras em pães, a tentação foi pular lá do pináculo, a tentação foi acerca do prostrar e adorar para receber as riquezas do mundo. Sim. Mas talvez a principal e mais importante tentação que Jesus sofreu naquele momento foi a tentativa do diabo de colocar dúvida na filiação de Jesus. Se és filho de Deus. Jesus não se deixou levar, porque ele tinha plena consciência de que ele era. Ele era filho de Deus. Sua divina filiação era algo que ele não tinha nenhuma dúvida. Mas, além disso, ele tinha plena consciência de que ele tinha natureza humana. E a Bíblia, algumas vezes, também fala de filho do homem. Segundo Adão. O primeiro Adão lá de Gênesis, Jesus, o segundo Adão. Ele foi gerado no útero de uma mulher. Ele era perfeitamente Deus, mas também ele era totalmente, completamente, perfeitamente homem. É claro que as pessoas encontram uma certa dificuldade de compreender a junção dessas duas naturezas divinas. Não faz muito tempo, há poucos dias, estava conversando com uma pessoa e estava dizendo exatamente sobre isso. A vida cristã é uma caminhada de fé, sim, porque mentes naturais não conseguem entender determinados mistérios. Está fora da superfície. E a Bíblia diz que Jesus tinha a natureza até antrópica. Vocês já me ouviram falar esta palavra difícil, que ninguém precisa decorar, mas é a junção de duas palavras gregas que indicam que Jesus é Deus, theos, e Jesus é homem, anthropos, da onde sai a nossa palavra antropologia. Ele é Deus e ele é homem numa pessoa só. Como que isso é possível? Foi gerado pelo Espírito Santo no útero de uma mulher. Por isso, ele tinha plena consciência de que ele era filho de Deus, mas que ele também era filho do homem. Agora preste atenção aqui em mim. Por favor, se você entender isso hoje à noite, eu já entendo que foi muito gostoso a sua vinda aqui e valiosa a sua vinda aqui. Quando eu olho para Jesus, que tem essas duas naturezas, ele é verdadeiramente Deus e ele verdadeiramente homem, eu consigo enxergar duas coisas, porque Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Em Jesus, eu sei como que Deus é. Porque você e eu fomos feitos à imagem de Deus. Mas esta imagem, ela foi danificada pelo pecado. Ela ficou obscura. Eu não posso refletir Deus, por mais consagrado e santo que eu venha a ser, na sua inteireza. A Bíblia diz que a expressão exata do ser de Deus está em Jesus. Mas sabe qual é a segunda coisa? Quando eu olho para Jesus, eu vejo como o homem deveria ser. Conseguiram entender? Eu olho para Jesus e vejo como Deus é. Eu olho para Jesus e vejo como o homem deveria ser. Por isso Jesus é para nós o referencial, o modelo, o único caminho. Não há outro. É em Jesus que eu aprendo como eu devo ser. E é em Jesus que eu aprendo como Deus é. Porque Ele revela as duas coisas. Preciosa essa lição? Vamos levá-la junto conosco. Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, dupla natureza. O eu sou de Jesus significa que ele tinha plena consciência de quem ele era, da sua encarnação. E por isso mesmo, ele carregava no seu corpo físico as marcas do pecado. Por isso as fragilidades impostas pela queda também atingiram Jesus. Não tem jeito de você... Jesus cansou, Jesus chorou, Jesus sentiu saudade, Jesus se admirou, Jesus sentiu vontade de ficar sozinho. São as fragilidades da natureza humana impostas pela queda. Ele não pecou,
mas ele sofreu as dores da morte quando ele estava na cruz do Calvário. Nada daquilo era algo fantásmico, era real, verdadeiro. Ele estava na cruz, os pregos causaram-lhe dor intensa, a coroa de espinho, a cusparada que ele sofreu, tudo aquilo machucou, feriu, doeu em Jesus, porque ele era verdadeiramente homem. Ele era homem. A morte que ele sofreu foi real, porque ele era homem, filho do homem. Por isso, se eu quero falar assim, pastor, e perfeito igual Jesus não tem jeito. Mas como é que eu faço para aprimorar a minha vida de líder? Em todas as esferas que eu já citei, não quero agora, nesse momento, repetir. Olhe para Jesus. Ele é o modelo, Ele é o caminho, e olhando para Ele, eu vou ser estimulado para conseguir ser o líder que eu preciso ser. Ainda olhando para Jesus, como líder singular, só Ele e mais ninguém foi tão completo e perfeito. Nós vamos descobrir que uma característica da singularidade de Jesus é que Ele compreendia a sua missão. Ele sabia exatamente o motivo dele ter vindo ao mundo. Ele tinha completo conhecimento. Ele nasceu para cumprir uma missão. Por isso ele podia dizer que ele era vindo do Pai ou enviado do Pai. Ele tinha conhecimento de cada momento, de cada estágio do ministério que ele iria atravessar. Ele se relacionava com o Pai de modo completo e já vinha relacionando desde a eternidade. E alguém até diz assim, se a gente quiser ser muito simplista na compreensão, a história da redenção talvez tenha começado numa reunião da Trindade, alguns anjos ali por perto, talvez até querendo dar algum palpite, mas aí a Trindade dizendo, não tem outro jeito de resgatar este homem, a não ser pagando pelo pecado que ele cometeu, porque já estava determinado que o salário do pecado era a morte, desde Gênesis capítulo 2. Quando o Senhor deu para o homem uma ordem e disse, não desobedeça, porque senão você vai morrer. E o homem preferiu desobedecer. E a partir deste momento, repetidas vezes, a Bíblia nos revela que o salário do pecado é a morte. Mas na eternidade, o Senhor disse, eu vou preparar o preço e o pagamento deste preço para que o homem tenha de volta o direito de ter comunhão comigo. Por isso Jesus diz, eu fui enviado, eu tenho uma missão, eu sei o que eu vim fazer aqui na terra. Apesar de ser líder, para cumprir a missão, ele agiu como servo. Talvez aqui, neste exato momento, a gente pode dizer que está a grande diferença do verdadeiro líder cristão. Digo, de outros líderes por aí. Porque líder, você tem muitos líderes, inclusive para o mal. Quem é que pode negar que tem gente que consegue convencer, liderar e mobilizar pessoas para fazer coisas terríveis? Na área religiosa. Quantos de nós não se lembra daquele grupo religioso que conseguiu conduzir não sei quantas pessoas na época para o suicídio coletivo? Vocês há de convir comigo que aquele líder era convincente, ou não? Você acha que você consegue levar aquele tanto de gente a se matar se você não for um líder convincente? Então existem liderança de todo jeito, e liderança para o mal. Como a gente vê gente usando o seu poder de influência para trazer danos na vida de outras pessoas. Meu desejo é que nós saiamos esta noite daqui decididos. A capacidade que o Espírito Santo me dá. Se eu tiver o dom de liderança, eu sou um líder especial que vai liderar multidões. Se eu não tiver o dom da liderança, eu vou liderar a mim mesmo. Eu vou liderar meus filhos, minha casa. E eu vou influenciar as pessoas
mas farei isto debaixo do modelo, do exemplo, da graça, da unção, do discernimento do Espírito Santo na minha vida. Não farei isso de maneira errada. Por isso, meu irmão, tem muita gente por aí atrás de títulos, porque nós aprendemos que a liderança está associada a título. E tem pouca gente querendo pagar o preço de servir, ser servo. Jesus era líder servo. E ele disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Que dificuldade das pessoas compreenderem um líder que pega uma bacia e uma toalha e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Não era demagogia. Jesus não estava fazendo aquilo para aparecer. Ele apenas queria te deixar uma lição, que se a gente quer realmente fazer a liderança segundo o modelo dele, nós devemos ser servo. Maior é aquele que serve. Nós temos até hierarquia na igreja. Quando eu era pastor em Morrinhos, eu me lembro de ir numa fazenda onde tinha um gerente que era de uma outra igreja. E esse gerente nos recebia muito bem. Eu já contei histórias aqui dos meus amigos de pescaria. E nessa fazenda, o meu amigo de pescaria era o pai do Eli, o Samuel. Não vou citar o nome desse irmão, que ele já é até falecido, porque ele já era idoso na época, mas deixa para lá o nome. Mas eu me lembro que eu ia, vez por outra, né, lá para esta fazenda. Ele era apenas o gerente, mas o dono quase não ia lá. O dono morava em São Paulo. E eu fui, e um dia ele estava feliz da vida. Eu falei assim, irmão, e aí, como é que está? Estou bom, pastor. O que aconteceu? Eu agora mudei de igreja. Saí da igreja tal, fui para a igreja tal. Aí eu fui querer entender e dei corda, né? Eu falei, mas por que você fez isso? Houve algum... Não, foi uma proposta que eu recebi, pastor. Proposta? Na igreja A, eu era diácono. Na igreja B, eles me ofereceram para ser presbítero. Mesmo. Aí eu gostei do assunto, dei mais corda ainda. Eu falei assim, como é que é as vantagens aí dessa promoção? E você sabe, assim, a gente tem que dar um desconto, porque se tratava de uma pessoa muito humilde, muito simples. Né? Aqui não vai uma crítica à simplicidade dessa pessoa, mas é a cultura que nós formamos. Nós formamos, porque a igreja evangélica formou essa cultura durante algum tempo. E ele teve na sua simplicidade, na formação cultural dele, a capacidade de me responder assim, pastor, é como se eu fosse um servente e agora eu sou pedreiro. Eu fui promovido, saí de servente para pedreiro. Viu como a gente está ligado a títulos? Títulos. Não importa. Né? Algumas pessoas me brincam chamando de reverendo, isso é título. Vocês não me vê assinando nada como reverendo. Eu tenho o título que a denominação usa. Mas eu acho isso complicado, de reverendo, digno de reverência, sei lá o quê. Não critico, mas também não utilizo. É pastor. Porque pastor tem aquele caráter do cuidado, do relacionamento. E eu acho que isso é tão bonito. E é isso que Jesus nos ensina. Né? E daqui a pouco nós vamos falar sobre essa função do pastor. Jesus tinha consciência de si mesmo e ele agia como servo. Você quer sair daqui como excelente líder, à moda Jesus? Saia daqui servindo. Resolva ser servo aonde você passar. E você vai perceber como que Deus vai te usar e como a sua vida vai mudar também e como isso fará toda a diferença. Mas Jesus também tinha conhecimento das suas ovelhas, já que até adiantei, né? Ele gosta demais dessa figura de pastor e ovelha, porque um pastor, ou pastorear, significa liderar espiritualmente falando. E a palavra de Deus já aponta a figura do pastor como líder espiritual desde o Velho Testamento. E eu não estou falando de pastor título. Faz tempo que eu não faço isso, mas os irmãos se lembram da gente fazer isso aqui na frente desta igreja. Nós chamamos os pastores da igreja para vir aqui. Aqueles 11 que fazem parte da equipe pastoral? Não.
As pessoas que estão cuidando de outras pessoas são verdadeiros pastores, concordam? Gente que vai tomar chá com não sei quem para orar, para dar uma palavra de conselho. Pessoa que recebe outra na casa para poder discipular. Gente que é usada para poder ensinar pessoas. Isso é pastorear. Interceder por pessoas, isso é pastorear. Não precisa de curso no seminário, não. Basta apenas você ter uma disposição de cuidar. Esse é o verdadeiro líder espiritual. Deixa eu dizer para você que está aqui nesta noite, que não tem nenhum título na Igreja Cristã Evangelho de Campinas. Se você estiver cuidando de uma pessoa, na prática você é pastor. Na prática você é pastora. Não existe esse título na nossa denominação, mas você é. Porque pastor não é título, é função. É cuidar, é liderar pessoas à moda de Jesus. Ao estilo de Jesus. Isso é ser pastor. Liderança espiritual. O povo de Israel via assim, e chamava até Deus de supremo pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Jesus é o pastor ferido. Enfim, esse conceito de pastor-ovelha é muito bom, porque o pastor é aquele que conhece as suas ovelhas. Desde o Velho Testamento sabia chamar por nome. A ovelha, imagina um rebanho com 80, 100 ovelhas, e o pastor poder chamar as ovelhas pelo nome, demonstrando conhecimento. No grupo pequeno, a principal característica do grupo. A gente pode ensinar, festejar é tão bom, né? Aquele momento do lanche, do sorriso, do bate-papo. Mas não tem nada que supere o pastoreio mútuo dentro do grupo. Eu não dou pitaco, não dou conta. Raramente vocês me vê falando, mas eu faço parte de quase todos os grupos. E aquela passadinha de olhos assim para ver o que está acontecendo, eu sempre passo. É muito bom saber que o grupo está se cuidando, interessando uns pelos outros, preocupado uns com os outros, dando satisfação, prestando contas, de maneira natural, sem que ninguém cobre, não é verdade? Não é que existe uma regra, mas vocês prestam contas sem nem perceber, com amor. Olha, eu não fui na igreja por isso, olha, eu faltei por aquilo, olha, eu não fui no grupo por isso, assim, assim. Gente, isso é fantástico, porque é algo que acontece naturalmente, você não precisa cobrar para acontecer. Hoje, por exemplo, de vez em quando eu sinto falta de alguém, eu vou no líder do grupo. E aí, fulano, cadê esse ciclano? Está sumido. Por incrível que pareça, 90 e tantos % dos casos, o líder sabe o que está acontecendo. O pastor fez uma cirurgia. O pastor está viajando. Ou então o pastor está meio desanimado mesmo, o negócio lá está meio feio, ore por nós. Sabe o que está acontecendo. O pastor conhece as ovelhas. Jesus conhecia as ovelhas, o rebanho. E isso faz toda a diferença. Por isso esse conceito de pastor, ele é forte. É claro que Jesus tinha falsas ovelhas, mas ele dizia, essas ovelhas não são do meu aprisco. Jesus é perfeito, né? Então ele sabe a ovelha que não é do seu aprisco. Nós não temos condições de separar trigo do joio, não tem jeito não. É todo mundo. Naquele dia da ceifa é que vamos saber quem é quem. Agora é hora de abraçar todos, trazer todos, dar guarida para todos e esperar que o Senhor faça a obra na vida de todos. Vamos juntar aqueles que o Pai me deu, aqueles que o Pai me der. Sejam quantos for, 2, 3, 5, 100. Eu quero estar nesta função de cuidar, de pastorear, tarefa de líder. Sem título. Sem título. Às vezes até sem reconhecimento. Por isso que eu falo que no céu não tem muita surpresa. Porque por mais que a gente tenta ser atento, esperto, existem muitas coisas acontecendo sem que a gente saiba. Deus usando muitas pessoas que a gente menos imagina. Continue fazendo isso, olhando para Jesus,
crie o seu rebanho em nome de Jesus e faça isso com coração de servo. Lidere como Jesus liderou. Tem gente que fala, pastor, você não tem medo de rebeldia, de virar a mesa, de não sei o quê? Não. Não. Primeiro é que cada um cuida de si e dá respostas para Deus, não para mim. E segundo, porque o verdadeiro cuidado acontece nos relacionamentos mesmo. Pode cuidar. Pode formar seu rebanho no sentido de ter coração de servo e fazer como Jesus. Abraçar, aconselhar, cuidar das feridas, trazer para perto, não é? E se a hora você tiver dificuldade, nos procure. Quando eu digo nos, é nos mesmo. Então, tantos pastores aí na igreja, nos procure. Fala, pastor, me ajuda aqui. Está num momento em que eu não estou dando conta. Então vem cá, deixa eu ver se eu posso ser útil, não é? E nós vamos conseguir pastorear o rebanho que não é nosso, mas é do Senhor. Segundo, Jesus, o líder a ser imitado. Tudo no sermão aponta para isso. Mas eu quero explicar em que áreas Jesus precisa ser imitado. O ministério de Jesus consistia em pregar, ensinar, responder afirmativamente às necessidades das pessoas, não é? E ele tinha 4 ênfases principais no seu ministério que eu quero apenas repassar de maneira rápida para vocês. Primeira ênfase, anunciar a verdade com autoridade. Não é fácil. Mas quantas vezes, você sabia que do púlpito Deus nos dá autoridade para a gente falar as verdades. Às vezes, né? A gente nem sabe quem é que vai absorver essa verdade. Já aconteceu dezenas de vezes comigo, dezenas, talvez até centenas, nesses 35 anos de ministério, de pessoas dizer, pastor, alguém contou minha vida para você? Tal, né? Não. É Deus dando para a gente a autoridade espiritual para falar o que você realmente está precisando ouvir. Gente, quando aconteceu pelo menos uns 2 casos na capela, que era cheia de colunas, de gente dizer, pastor, como é que o senhor me viu? Eu estava atrás da coluna e o senhor pregou o sermão todinho para mim? Não te vi, você estava atrás da coluna, quem falou com você não fui eu, foi Deus. Né? Agora, meu irmão, ninguém tem tanta autoridade como você, como amigo, pastor da intimidade, de falar com autoridade sobre a palavra de Deus para as pessoas. Não é sua opinião, não. Um perigo danado a gente querer emitir a opinião da gente. Mas quando você tem certeza que é a palavra de Deus que está falando, você tem autoridade para dizer, meu irmão, minha irmã, não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Não é isso. Jesus é um exemplo porque seu ministério tinha ênfase na autoridade da palavra. Ele expunha a palavra. Ele falava com autoridade para os pecadores. Ele edificava os discípulos e falava com autoridade para os discípulos. Ele anunciava toda a verdade de Deus com autoridade. Segunda ênfase do ministério de Jesus era depender do Pai em tudo. Jesus viveu em completa submissão. O verdadeiro líder, ele busca direção em Deus. Jesus é o líder perfeito e completo. O que ele fez antes de escolher os discípulos? Subiu ao monte e foi orar. Puxa vida, se Jesus fez isso, quem sou eu? Não é? Completa submissão a Deus. Agora eu falo para todos os líderes, eu vou repetir de novo. Pai, submeta-se a Deus para liderar seus filhos. Mãe, a mesma coisa. Líder de grupo pequeno, submeta-se a Deus para liderar o seu grupo. Pastor Marcos, submeta-se a Deus para liderar a igreja. Se eu quero imitar Jesus, se Jesus é um líder a ser imitado, eu preciso imitá-lo na proclamação da palavra, na autoridade da palavra, mas eu preciso imitá-lo na oração, dependendo dele em tudo. Desenvolver um ministério de misericórdia.
Que coisa! Paralelo ao ministério de pregação, Jesus também curava os enfermos, expulsava os demônios. Jesus demonstrava compaixão para com a multidão, para com as almas aflitas. O ministério de Jesus tinha misericórdia. Muitas vezes nós queremos as honras da liderança, mas nós não queremos cuidar daqueles que necessitam. Porque muitas vezes é complicado colocar a mão na lepra, é complicado cuidar daqueles que de fato necessitam. Quarta ênfase do ministério de Jesus era o de preparar discípulos. Nós precisamos preparar discípulos. Nossa discussão na equipe pastoral terça-feira, me puseram contra a parede no sentido de saber o seguinte: quanto tempo o senhor tem aí para preparar discípulos, né? Mas é uma boa pergunta. Eu tenho que preparar discípulos, gente que vai continuar. Eu já disse isso algumas vezes, até mesmo nos aspectos técnicos da igreja. Eu já disse, tem gente preparando discípulos para poder continuar no data show, no som. Porque a igreja precisa disso, tem que ser treinado. E uma vez eu disse para o Paulo Felipe, que está lá atrás, o seguinte: olha, você não sabe o quão espiritual é o seu ministério. Porque a igreja trabalha com comunicação. Se você me ajudar para que a comunicação chegue limpa e límpida, pelo data show, por tudo que a gente faz, isso é espiritual. Isso é bênção, isso é ministério. Só que nós precisamos estar discipulando e treinando pessoas, preparando pessoas para que eles possam ter esse coração de servo e servir ao Senhor da melhor maneira possível. Ainda dentro de Jesus, o líder a ser imitado, a palavra. Jesus, como expositor da palavra, a palavra era o centro de sua pregação. Ele usava ilustrações, figuras, aplicações, né? Ele pregou sermões importantíssimos, como o Sermão da Montanha. Ele usava também, muitas vezes, as próprias demandas, as próprias perguntas, as próprias necessidades, para que ele pudesse pregar a palavra. Ele nunca se apartou da palavra durante toda a sua jornada terrena. Jesus Cristo nunca se apartou da palavra. E depois que ele foi embora, os discípulos continuaram com esta mesma estratégia. Palavra, palavra, palavra. Eu sei que vocês todos amam a palavra. Muitas vezes eu tenho uma tendência, isso é natural de todos nós, de colocar o que eu acho. Até Paulo fazia isso, né? Você vai ver textos de Paulo dizendo: isso sou eu que digo, e não o Senhor. Né? Mas quando eu faço isso, eu tenho que ter a hombridade e humildade de dizer: essa é a minha opinião, é assim que eu penso. Não diga que é a palavra que diz isso. Você pode estar sendo usado pelo Espírito para dar uma orientação muito jóia, mas é você. Não é palavra canonizada, não é palavra inspirada. É uma opinião ungida que Deus te deu. Amém pela sua opinião. Mas o que nós não podemos negociar em nenhum momento da nossa jornada e caminhada é a genuína, a palavra de Deus. Ela é infalível e ela é inegociável. Jesus e os apóstolos faziam isso. E nesse ponto, o segundo e último item, é que Jesus também tinha uma vida de oração muito completa, plena. E esta era outra marca distintiva do ministério de Jesus. E eu, quando olho para o ministério de Jesus, que era um ministério marcado pela oração, eu me sinto pequenininho. Jesus orava, falava com o Pai, ficava sozinho, subia no monte para orar. Não é? E muitas vezes nós oramos tão pouco porque a agenda é tão agitada. Jesus achava tempo na agenda para ele sair para o canto e orar em vários momentos do seu ministério. Jesus orava por si mesmo.
Jesus orava pela multidão, Jesus orava pelos discípulos. A oração fez parte do ministério de Jesus. Ele orou no começo, ele orou durante o ministério, e ele terminou tudo orando quando ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Depois volta e diz: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele começou orando, depois de ser batizado, ele foi para o deserto jejuar e orar, e ele terminou orando na cruz do Calvário. Mas ele não apenas orou nos extremos, no começo e no fim, mas ele orou durante todo o seu ministério. Líder! Quem é líder aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Agora todos levantaram praticamente. Líder! Você quer liderar a sua esfera de influência, como Jesus liderou? Palavra e oração. Você pode repetir comigo? Palavra e oração. Submissão a Deus. Experimente orar. Vamos ver que resultado você vai colher. E terceiro e último ponto, Jesus, o líder a ser seguido. Não é só imitar, não. É seguir. Seguir. Qual que é a diferença? Seguir Jesus significa repetir Jesus, significa viver do jeitinho que ele viveu, significa formar discípulos e motivá-los como ele formou e como ele motivou, significa corrigir como ele corrigiu, significa servir de exemplo como ele serviu. Tem muito pai, por exemplo, que quer liderar seus filhos baseado na autoridade. Eu não quero, pronto, acabou. Mas muitas vezes é incoerente. Eu era seminarista, portanto, faz muito tempo, né? E eu estagiava na congregação do Jardim Guanabara, congregação da Cristã Evangélica Central. Todo final de semana eu ia para lá. Seu Camargo era uma espécie de representante da igreja central, oficial da igreja, estava lá naquela congregação, né? E eu ia para lá e tinha outras pessoas, o Djalma Machado, outras pessoas que ajudavam naquele ministério. Eu nunca me esqueço de alguns episódios. Igreja começando, trabalho novo, né? Acontecia de tudo. De vez em quando tinha uma história muito interessante para contar, né? Naquele tempo a gente tinha o hábito de terminar a escola dominical, as crianças voltarem para o templo e recitarem versículos ou cantarem corinho, né? Então era bonito aquilo, mas igreja começando, você tem de tudo, né? E aí um dia, pastor, eu quero cantar. E aí eu dei o microfone, vocês não sabem o que saiu nessa música. E é criança, vocês não sabem a dificuldade que eu enfrentei. Mas a maior marca, não vou repetir a música para não associar com crítica a alguma igreja, mas foi muito complicado. Mas uma coisa que eu nunca esqueci, que me deixou com o coração ferido, muito triste, foi porque um dos meninos que fazia parte da escola dominical, que tinha mais criança do que adulto naquela congregação, chegou todo manchado de golpes de violência, né? Menino de 11 anos, mais ou menos. Aí eu, o que foi que aconteceu com você? Não lembro o nome mais. Aí ele disse, é meu pai que me bateu. E por que seu pai te bateu? Eu disse, porque ele me viu fumando. Ele me viu fumando. Aí ele me fez comer o cigarro e me bateu. Aí eu fiquei com muita dó daquele menino e tal. E aí depois fui investigar. O pai era um fumante inveterado que fumava um cigarro atrás do outro dentro de casa. E fez isso com seu filho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus liderou pelo exemplo. Pelo exemplo. E eu vou dizer para você, eu não quero pôr uma carga pesadíssima sobre os seus ombros, não. A gente está a caminho, nós estamos aprendendo, nós estamos desenvolvendo, crescendo. Você não precisa fingir ser o que você não é. Mas procure melhorar a cada dia e procure seguir Jesus. Procure andar como Jesus andou. Não adianta apenas ensinar. Não adianta apenas treinar. Não adianta apenas pastorear.
mas você tem que liderar com misericórdia, liderar com sacrifício, liderar com amor e liderar com exemplo. E dizer, é assim que funciona, é assim que eu sou. Não sou perfeito, mas é assim que a gente caminha. E você vai perceber como que isso faz diferença. Uma mulher mais experiente, quando lidera uma jovem recém-casada ou com pouco tempo de casamento, com o coração quebrantado, com um espírito de pastoreio sacrificial, colocando a palavra em primeiro lugar, ela tem muito mais força para aconselhar do que qualquer outra pessoa. Imagina você, irmã anciã, né? Pôr a mão no ombro de uma mulher que está enfrentando uma dificuldade que você, no decorrer da sua jornada conjugal, enfrentou, dizendo assim, minha filha, é assim que eu venci, é assim que você vai vencer. É isso que a palavra de Deus diz. Exemplo. Liderar pelo exemplo. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Eu queria concluir nesta noite, quero concluir nesta noite, simplesmente dizendo que líderes aprendem com Jesus. Você quer aprender com Jesus? Aprender a ser pai com Jesus? Será que você poderia todos os dias da sua vida dizer assim para Jesus, Senhor, se deixar por minha conta eu vou fracassar, me ajude a ser pai. Será que todos os dias você poderia dizer assim, Senhor, como mãe, se deixar por minha conta eu vou fracassar, me ajude a ser mãe. Liderar meus filhos com amor, pastorear meus filhos, cuidar dos meus filhos, me ajude, Senhor. Será que você poderia aprender com Jesus que a prioridade do ministério não é tanto pregar, é mais viver. Não é tanto ter, é muito mais ser. Será que você poderia fazer isso e pedir ao Senhor que te dê graça para você ser diferente? Liderar seus funcionários, você que é empresário. Liderar sua família, que às vezes depende de você e te ouve tanto, e você tem perdido a oportunidade de falar para esta família coisas que de fato fazem sentido e têm coerência. Aprender com Jesus a liderar com amor. No último slide, olhando para o modelo completo de Jesus, você vai perceber que todas as coisas andam juntas. Todas. Olhando para Jesus, você percebe que ele é o líder completo, por quê? Ele tem firmeza, ele tem autoridade, ele tem serviço, ele tem amor, ele tem verdade, ele tem sensibilidade, ele tem disciplina, compaixão, fidelidade, submissão, tudo junto. Não é que ele tem uma característica e deixa as outras de lado, ele tem todas as características ao mesmo tempo. Eu nunca vou ser perfeito igual Jesus, mas eu posso olhar para essas características e dizer, eu vou tentar caminhar como Jesus caminhou, liderar como Jesus liderou. Às vezes você tem que ser firme, firme. Nós estávamos, minha esposa e eu, numa viagem, e ela que ouviu, não foi nem eu, uma pessoa dizer assim, fulano, que é o gerente, ele é tão bom, tão coerente, que mesmo quando ele está bronco e manda funcionário embora, os funcionários saem daqui falando bem dele e amando ele. Você vê que é possível? É possível. É possível. Vez por outra, alguém vai encrencar mesmo, e você não precisa se sentir culpado. Mas se for vez por outra. Agora, se isso for rotina, está errado. Filho. Tem filho clamando. Não sei se foi um filme que a gente viu, acho que foi um filme recente que a gente viu, em que a filha estava sendo criada pelo avô. Lembra desse filme? Porque a filha tinha morrido, o pai dessa menina era um drogado. Lembra dessa história, mais ou menos, desse filme? E um dia,
ela própria pediu para ele ser firme com ela e bravo com ela, o avô. E aí ele foi e falou duro com ela, ela virou as costas e entrou para o quarto sorrindo. A própria criança sentindo falta de uma autoridade sobre ela, de alguém que pudesse falar com firmeza. O amor frouxo muitas vezes não é amor. Lidere como Jesus liderou. O seu filho não pode fazer o que ele quer até determinada idade, tem que ter limite, tem que ter disciplina, mas tem que ser feito com amor. Não é batendo e pondo ele para comer as coisas como disciplina, não. É dando exemplo, é amando, é pastoreando de modo sacrificial, é deixando o canal aberto para que ele te procure quando precisar. Pastoreie, lidere, cuide, faça tudo isso olhando para Jesus, porque Ele é o único caminho para a liderança. Que Deus nos abençoe hoje à noite. Amém. Eu quero orar ao Senhor. Eu não vou fazer nenhum apelo do ponto de vista assim, sabe, de pôr você para tomar uma decisão. Mas eu quero orar por mim e por todos aqueles que sentem que precisa de tomar algumas atitudes na área da liderança, na esfera que você lidera. Hoje o pastor falou algo que o Espírito Santo tocou no meu coração sobre os meus filhos e a minha casa. Amém. Saia daqui decidido a fazer algo nesta área. Talvez até sobre você mesmo. Você é tão indisciplinado, mas você descobriu hoje à noite que você precisa liderar a si mesmo de modo mais disciplinado. Né? E essa talvez seja a liderança mais difícil da gente exercer. Eu não sei que área Deus falou com você, eu não vou ficar aqui jogando no ar. Mas seja em qual for, eu quero orar por você e por mim, para que Deus nos ajude a liderar. Eu sei que essa igreja é formada de líderes nas mais diferentes esferas e áreas. Que Deus te use, meu irmão, para você ser um líder como Jesus. Amém? Você pode ficar em pé comigo para a gente orar? Pai, nós queremos nesta noite entregar esta mensagem ao Senhor e clamar ao Senhor que use cada palavra que foi dita do jeito que o Senhor quiser usar. Deus, que talvez apenas uma frase, um item, um ponto fez diferença em algumas vidas aqui. Mas que não seja desperdiçada essa palavra, não seja desperdiçado este item, não seja desperdiçado este ponto. Pelo contrário, que todos nós aqui, naquilo que a Tua palavra foi direta e objetiva para nós, saiamos decididos a aplicar na nossa caminhada. Por isso, Deus nos abençoe nas esferas que lideramos. Nos ajude quando nós lideramos a nós mesmos. Nos ajude quando lideramos os nossos filhos e famílias. Nos ajude quando nós lideramos outros. E nos ajude a formar um rebanho, pessoas que nós queremos pastorear, ensinar, discipular, dar exemplo. Pai, que nós aproveitemos esta única vida que o Senhor nos dá para deixar um legado, deixar uma lição, uma história para outras pessoas. Que nós possamos, ó Deus, sair daqui fortalecidos, encorajados, abençoados, para conseguir, ó Deus, cumprir este objetivo. Nós te pedimos assim, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda em pé, eu queria convidar a dona Enedi, nós vamos cantar Chuvas de Bênçãos, que é um hino que a minha esposa lembrou e falou assim, eu gostaria que a gente cantasse. Tá bom, vamos cantar Chuvas de Bênçãos. Ela, acho que junto com ela tem mais alguns, né, que sentem saudade desse hino. Nós vamos cantar. Enquanto cantamos, você poderá trazer os seus dízimos e as suas ofertas aqui à frente. Tá bom? E após esse cântico,
chuvas de bênçãos, e após a entrega dos dízimos e das ofertas, aí nós vamos nos assentar e assistir o ISEC Notícias. Certo? Não vá embora, porque tem algumas notícias importantíssimas que a gente quer que toda a igreja esteja sabendo e ciente. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos trazendo, chuvas de bênçãos dos céus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida com paz e perdão. Os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor. Dá-nos os frutos benditos dessa promessa de amor. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus. Bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Amém. Vamos assistir então o ISEC Notícias. Olá, está começando mais um ISEC Notícias. No primeiro domingo de março faremos 2 cultos. Pela manhã teremos batismo e em seguida um almoço, cujo investimento é de R$ 10 por pessoa. À noite, no segundo culto, será ministrada a mesma mensagem e faremos o recolhimento das ofertas para as cestas básicas. Se você deseja se batizar nesse dia, ainda dá tempo de se preparar. Procure o seu líder de cruzeiro ou a secretaria da igreja pelo telefone 3531-1000. Com o objetivo de oferecer ferramentas desenvolvidas especialmente para o fortalecimento da família, a UDF abre as inscrições para 7 cursos que vão acontecer aqui na ISEC em março. E são eles: Mulher Única, que aborda autoestima, valor, originalidade, feminilidade e responsabilidade; Homem ao Máximo, que trata de identidade e responsabilidades do homem; Aliança, que fala sobre o plano essencial de Deus para o relacionamento conjugal; Educação de Filhos à Maneira de Deus, que dá instruções para os pais com relação aos filhos; Infante, que debate como preparar seu filho de 0 a 3 anos; Crown, que ensina como lidar com o dinheiro à maneira de Deus; e Casamento, obra-prima de Deus, que inclui um módulo básico sobre propósito, aliança, intimidade e comunicação. O pastor José Newton e Mira aguardam sua inscrição para um desses cursos. Invista na sua família, garantindo a sua vaga. Procure a secretaria da igreja pelo telefone 3531-1000. A cada 3º domingo do mês será realizada a nossa reunião com líderes de grupos pequenos.
A iniciativa será uma das prioridades da ICEC esse ano e começa a partir de março. As reuniões vão começar sempre às 8h30 da manhã e encerrar às 11h30. Além dos momentos de comunhão, teremos debates, estudos e reflexões sobre a GIPs para melhorarmos cada vez mais nessa área. O ICEC Notícias estará disponível nas redes sociais e no site da igreja. Até a próxima! Som. Tivemos aí uma dificuldade de som, mas eu creio que vocês entenderam. Sobre o primeiro domingo de março, que é de hoje a 15, nós teremos batismo na escola dominical e recepção de membros à noite. Tá? Como serão 2 cultos que nós vamos repetir, como a gente tem falado, a gente está dizendo que se houver dificuldade de precisar ter batismo à noite, a gente tem também, se alguém não puder vir cedo, não tem problema. Então, se você de algum grupo pequeno está aguardando essa data para o batismo, ou se você está aguardando essa data para ser recebido como membro, pode já falar conosco, falar com a secretaria da igreja, ou falar com o seu próprio líder de grupo pequeno. Vamos ter o almoço. Não falamos com ninguém ainda, mas os cozinheiros de plantão aí, por favor, se mobilizem, porque nós vamos ter almoço. O almoço no domingo vai ser R$10, aquele almoço subsidiado, a gente sabe que R$10 não cobre tudo, almoço simples, mas bem feitinho, após o culto da manhã. Quem faz cursos na UDF não precisa deixar o curso para vir para o culto, porque o mesmo culto acontecerá à noite, vai ter Santa Ceia à noite também. Então, no terceiro domingo, nós estamos radicalizando, ou a gente coloca grupo pequeno como prioridade, ou então as coisas não vão caminhar. Então, o terceiro domingo é grupo pequeno, se você é líder, priorize o grupo pequeno no terceiro domingo, e o pastor Zé Nilton já está preparado aí para ajudar a repor a aula, ou cancelar a aula que for ter naquele terceiro domingo, e nós vamos valorizar o terceiro domingo do grupo pequeno. Mas